Boa noite, pessoal. Tudo bem? Depois de um longo e tenebroso inverno, estou aqui de volta. Bom, pessoal, a partir de hoje, nós vamos começar aqui uma série de aulas, né? É, que vai envolver uma boa parte dessa matemática do ensino fundamental. Perfeito? Muitas vezes as questões que vocês, estudantes, né, que tem algum tipo de sistema, sistema objetivo, sistema positivo ou qualquer outro sistema, provavelmente a sequência não vai estar exatamente igual, mas os conteúdos eu acredito que vocês vão aproveitar aí com bastante é, ter um bom aproveitamento, né, dentro desses estudos que vocês estão fazendo. Então, nessas primeiras aulas, quer dizer, nessa primeira sequência de aula que nós vamos fazer, vocês vão aprender, não vou dizer 100%, mas nós vamos aprender uma boa parte ou quase tudo sobre resolução de equação do primeiro grau, né? Que ainda muita gente tem dúvida. Essa resolução de uma equação de segundo grau, né, do primeiro grau, é uma equação desse tipo aqui, por exemplo, né, 4x menos 1 igual a 7. Né? Quando eu falo resolver uma equação do primeiro grau, é achar o valor da variável. Que variável? Variável x. Né? E qual é o coeficiente dessa variável? O coeficiente da variável é o número que multiplica essa variável, ou seja, é o número que multiplica x, chama-se coeficiente. Né? Então, nós vamos ver também, em cada equação, né, nesse tipo de equação, seja do primeiro ou do segundo grau, nós temos apenas dois membros. O primeiro membro que fica à esquerda e o segundo membro que fica à direita. Certo? Cada membro tá, é, é composto por vários elementos, cada pedaço disso aqui, né? Por exemplo, esse aqui eu tenho um pedaço, tem outro pedaço aqui, né? Que seria esse pedacinho aqui e o outro pedacinho aqui, e esse aqui, esse pedacinho aqui. Então, cada cada círculo desse aqui representa um termo, certo? E esse sinal de igual, ele vai estar separando o primeiro membro com o segundo membro. E esse que está no círculo vermelho são os termos de cada membro. Né? Então, o primeiro membro, nós temos aqui o termo 4x e o termo menos 1. No segundo, no segundo membro, do lado direito, nós temos apenas um termo, que é o 7. Né? A variável aqui é x, e o coeficiente dessa variável, ou seja, o coeficiente é o número que multiplica a variável, né? Então seria o 4, né? 4 seria essa variável. Bom, esse aqui é um exemplo que eu estou dando do que nós vamos aprender, do que nós vamos estudar aqui nessas aulas sobre a resolução de equação do primeiro grau. Ou seja, para essa resolução, nós vamos ter que saber algumas regras, né? E nós temos que saber também algumas coisas básicas, como, por exemplo, 4x. O que significa 4x? Bom, muita gente me pergunta, cadê o pontinho? Né? Mas quando eu não tenho pontinho, isso significa que 4x é a mesma coisa que 4 vezes x, que é isso aqui, 4 vezes x. Né? Então, quando não tem um pontinho, significa que aqui é uma multiplicação. Ok? E quando eu tenho apenas uma letra sozinho, certo? Ou um número sozinho que seja, né? Esse x aqui é a mesma coisa que 1 vezes x. Quando eu falo qual é a variável aqui, a variável é x. E qual é o seu coeficiente? Muita gente coloca lá zero. Não, zero não. Se fosse zero aqui, seria zero vezes x, daria zero. Né? Mas o coeficiente é o número que multiplica a minha variável. Aqui eu tenho um númerozinho oculto, que é 1. O 1 é chamado de elemento neutro da multiplicação. Por que elemento neutro da multiplicação? Exatamente por quê? Porque se eu multiplicar o 1 por qualquer número, vai permanecer o mesmo número. Por exemplo, 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 10 é 10. 1 vezes 15 é 15. Quer dizer,
Se eu multiplicar 1 por qualquer número, esse número não vai alterar. Ok? Por isso que ele é chamado de elemento neutro da multiplicação. Portanto, aqui, quando aparecer uma letra sozinha, ou seja, uma variável sozinha, não diga que o coeficiente é zero. Né? O coeficiente é o número que multiplica a variável. Nesse caso, nosso caso aqui é o x. Né? Não diga zero, porque se for zero vezes x vai dar zero. Né? Então, quando falar qual é o coeficiente de x? O coeficiente de x é o 1, ele está oculto aqui. Certo? Esses pormenores aqui, esses detalhes, são muito importantes na resolução dessa equação, seja do primeiro grau, seja do segundo grau. Okay? Então, não esqueçam que esses tipos aqui, esses detalhes, né, nós temos que sempre ter em mente e não cair, né, na besteira de escrever qual é o coeficiente de x aqui é zero. Né? Tem muita gente que escreve isso. Quando não tem, não está aí, então é zero. Não, não é bem assim. Ok? Então nós temos que saber exatamente esses princípios aí. E quando eu tenho mesmo um x assim, né, ou 7, ele pode ser escrito 7 sobre 1. Né? Ou ele pode ser escrito também 7, que é igual a 1 vezes 7. Depende da operação que nós estamos fazendo, depende da resolução que nós estamos fazendo da equação. Depende daquilo que a equação nos pede, certo? Então, isso aqui é igual, viu, gente? Ó, 7 é igual a 7 sobre 1. Por quê? O 7 sobre 1, qualquer número dividido por 1, vai ser ele próprio. Né? 7 sobre 1 é 7. Né? 1000 sobre 1 é 1000. Né? 500 sobre 1 é 500. E aqui, 7 vezes 1 é 7. Né? 500 vezes 1 é 500. 1000 vezes 1 é 1000. Então, quer dizer, 1 aqui, olha, ele vai ser importantíssimo quando nós formos resolver as nossas equações aqui. Vocês vão ver quando a gente entrar na parte prática. Muito bem. Nesse estudo que nós vamos fazer, vocês não se preocupem, porque nós vamos resolver várias equações, né, para que vocês fixem bem esse conceito da resolução dessas equações, né, para vocês aprenderem mesmo sobre equações. Vocês vão aprender, certo? Não vão sair daqui sem aprender a equação do primeiro grau e posteriormente a equação do segundo grau, porque nós temos bastante coisa para aprender, não é? Mas de uma forma bastante simples. Né? Nós vamos fazer aqui de uma forma bastante simples e que vocês possam entender. Através de que nós vamos utilizar aí algumas técnicas para resolução dessas equações do primeiro grau e também do segundo grau, né? Do segundo grau mais para frente, né? Quando a gente tiver aí numa base bem legal, nós tivemos embasado aqui na equação do primeiro grau, né? Se tiver uma base boa, aí nós vamos partir para a equação do segundo grau. Por quê? Dentro da equação do primeiro grau, nós temos muito trabalho para fazer. Né? Por exemplo, primeiro, como resolver uma equação do primeiro grau? Segundo, quais são essas técnicas que nós vamos utilizar? Né? Nós temos algumas, não várias técnicas, né? Mas nós temos algumas técnicas, né? Por exemplo, a parte, vamos dizer assim, a parte de estudo, né? Nós temos o método aí, o princípio aditivo, nós temos o princípio multiplicativo, mas para facilitar o nosso estudo, nós vamos estudar o princípio prático, né? O método prático de resolução. Nós não vamos ficar presos às teorias que envolve para que a gente possa resolver essas equações, ok? Nós vamos partir para o método prático, aquilo que você possa gravar, né? Vamos fazer de uma forma digital, mas uma forma que vocês possam gravar esse método, né? E isso a gente vai fazer praticando. Né? Então, vocês vão praticar comigo essas resoluções para que vocês possam aí ficar nos trinque, possam ficar craque na resolução de equação de primeiro grau. Não é? E com essas técnicas, ou melhor, com esse método prático que nós vamos fazer, eu vou utilizar palavras bastante simples. Palavras, eu não vou ficar falando palavras que vocês precisam ficar procurando dicionário para entender a minha aula. Né? Então, nós vamos
falar aqui em termos bastante claros, né, para que vocês possam entender esses termos, né, essas explicações que eu vou estar dando aqui. Só que eu quero que vocês pratiquem junto comigo também, certo? Vou resolver alguns exercícios. Provavelmente eu vou passar algumas listas para que vocês pratiquem também e depois, posteriormente, nós podemos praticar. Nós vamos resolver também alguns exercícios dessas listas com a interação, né? Vocês têm que interagir comigo, dizendo qual exercício que vocês não conseguiram, quais são algumas dúvidas, né, que vocês têm, para que a gente possa resolver e tirar essas dúvidas, para que vocês possam prosseguir nesse curso, né, nessas aulas, sem dúvidas. Não deixem para depois, pessoal. Falar, isso aqui depois, acho que nas próximas aulas eu vou acabar entendendo. Não, não faça isso, ok? Simplesmente vocês peguem, marquem suas dúvidas, né? Interajam comigo, né? Mandem suas dúvidas, né? Aí, através do vídeo, né? Antes que eu me esqueça, gente, que eu já esqueci, né? Para vocês manterem-se bem atualizado e dar um prosseguimento, né, nesse estudo, nessas aulas, né, inscrevam no meu canal. Por favor, inscrevam para que eu possa, com vocês, né, crescer o canal, colocar muitas informações, principalmente de matemática, de física, né, e outros assuntos também que nós vamos poder discutir aqui dentro desse canal. Inscrevam, compartilhem, né? Dê um joinha no canal e não esqueçam também de dar um clique ali no sininho para que vocês possam receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. Por enquanto, ainda não consigo fazer uma live dentro do YouTube, porque eu não tenho ainda esses requisitos para que eu possa fazer. Mas eu posso fazer dentro uma live, quem pedir, né? Posso fazer uma live dentro do Face, né? Posso fazer uma live lá, né? Uma live um pouquinho mais curta, um pouquinho mais rápida, né? Em algum tipo de exercício ou em alguns detalhes, né, de algum curso dentro desses que eu estou fazendo agora nesse canal do YouTube, né? Então, para que vocês possam dar continuidade, vocês têm que assistir, né, esses vídeos, né, sequencialmente. Né? Porque quando eu falar equação do primeiro grau, eu vou partir do princípio. Né? Eu vou começar falando o que é uma equação do primeiro grau, como nós vamos separar membros, como nós vamos dar nome, né, aos elementos da equação. Né? E depois nós vamos efetuar a resolução. Né? Resolver a equação do primeiro grau ou resolver a equação do primeiro ou do segundo grau significa acharmos o valor das nossas variáveis, né? Ou seja, as nossas incógnitas, ou também chamadas de raízes da equação. Né? Então, é isso que nós vamos fazer. Para isso, vocês têm que assistir essas aulas sequenciais, sequência dessas aulas. Né? Se vocês, por acaso, não der para assistir um dia, vocês vão ter gravado aí no aparelho de vocês, né? E peguem lá a aula número tal. Se eu assistir a aula número 9, perdi 10 e estou lá na 15, procurem lá o 10, 11, 12, né? E vai assistindo pouco a pouco, mesmo porque eu não pretendo fazer aulas muito extensas, né? Para que não fique tão cansativo para vocês e para mim também, ok? Então, façam esse estudo sequencialmente, né? Não percam as aulas, né? Não fiquem pulando as aulas demais, porque vocês não vão entender praticamente nada, né? Então, façam a primeira aula, depois, se perder a segunda, a terceira, voltem lá para a segunda, né? Assistam, né, a segunda aula, a terceira, a quarta, e assim por diante. Né? Então, gente, as primeiras aulas vão ser muito importantes, porque nas primeiras aulas é que nós vamos identificar essas equações, né? Como separar essas equações para que a gente possa resolver uma por uma. Né? Vai aparecer números diferentes, vai aparecer operações diferentes, vai aparecer equações bastante diferentes,
né? Vai aparecer equações com números inteiros, equações com números fracionários, equações com muitos termos aqui, né? Equações onde tem números racionais e irracionais, equações envolvendo frações, né? Coeficientes fracionários, por exemplo, em vez de 4 aqui, pode aparecer 3 quartos, meio, né? 5 sétimos, ou seja, os coeficientes aqui podem aparecer fracionários e dentro desse estudo de resolução de equações, né, nós vamos também não aprender, porque vocês já sabem, mas nós vamos continuar treinando, né, aperfeiçoando, por exemplo, o estudo de frações, que nós temos já dentro dessa série, dentro do canal. Vocês podem ver aí um estudo, se não me engano, são 8 ou 9 aulas, né, só sobre frações, certo? Aquelas aulas sobre frações vai ajudar bastante na resolução dessas equações aqui, onde pode haver coeficientes fracionários, né? Depois nós vamos ver equações algébricas, né? E equações que envolvem frações onde no denominador nós vamos ter as incógnitas, ou seja, as variáveis, ok? Então, essas frações vão ter nomes específicos. Esses nomes específicos, eu não vou colocar tudo agora, senão você vai falar, pô, professor, tudo isso não vou conseguir aprender. Vai sim, porque nós vamos fazer isso aqui tudo em sequência, né? Nós vamos colocar tudo de uma vez, né? Nós vamos aprender isso um pouquinho, né? A primeira aula, nós vamos aprender o que é a equação de primeiro grau, a resolução, as primeiras resoluções pelo método prático, tá certo? Isso não quer dizer que o método prático seja mais fácil, né? Mas ele, como o próprio nome diz, ele é um método prático. Ele é um método para que vocês possam, não precisam passar por várias fases, né, para chegar na resolução. Tudo bem, pessoal? Então, eu quero que vocês acompanhem, mas acompanhem através da sequência de aulas, né? Aula 1, aula 2, provavelmente essa aqui vai ser a aula 11 ou 12, não sei, mas acompanhem pela sequência das aulas, né? E assim, com certeza, vocês vão ter um aproveitamento muito melhor, não é? E a partir disso aí, então, nós vamos colocar muitos vídeos, né? Equação de primeiro grau, equação de segundo grau. Agora, não pensem que equação de segundo grau, lá do primeiro grau, é só isso aqui e acabou, não, né? Nós temos muitos. Por exemplo, quando nós entrarmos, nós aprendemos a resolver essas equações, nós vamos entrar em resolução de equação, de problemas envolvendo equação de primeiro grau, né? Então, esses problemas vai envolver o raciocínio de vocês também. Primeiro, para montar o problema e depois, então, para resolver, né? Montar o problema significa vocês armarem o problema, né? Por exemplo, eu tenho um texto que diz o problema, vocês vão montar o problema, escrever a equação, né, que corresponda àquele texto. Então nós vamos resolver. Então, nós temos muita coisa para a gente estudar aqui. Não pretendo fazer um curso muito extenso, porém, eu quero fazer um curso completo. Perfeito, pessoal? Então eu quero que vocês acompanhem. Não se esqueçam de aqueles que estiverem entrando recente ou que estiverem vendo pela primeira vez, inscrevam no meu canal. Né? Inscrevam no meu canal. Dêem os seus likes, compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus irmãos, com seus amigos, né? E não esqueçam de clicarem aí no sininho para receber as notificações quando eu postar novos vídeos aí. Beleza, pessoal? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Eu pretendo gravar vídeos e postarem para vocês, né? 3, 4, 5 vezes por semana, né? E à medida que eu tiver tempo, eu vou postar bastante vídeo, né? Hoje já tem muito vídeo gravado, então esses vídeos gravados tecnicamente eu vou estar postando toda semana. Perfeito? Acompanhem. Eu vou colocar também os avisos no Facebook, tá bom? Lá nas minhas páginas, vocês vão
acompanhar, né? Vocês podem procurar por Toshio Naruse, que vocês vão achar o meu Face lá, quer dizer, no Facebook, né? E aqui vocês vão achar através do Matematicando com Toshio. Perfeito? Então esse canal vai estar aí aberto para todos vocês e que vocês tenham um bom proveito, né? E aqueles que tiverem algum problema com algum tipo de sistema de ensino, que seja objetivo, positivo, COC, ou sei lá, qualquer sistema aí, né? Me avisem, né? Avisem, coloquem inbox aí no Messenger, ou então aí no YouTube mesmo, né? E mande alguma mensagem, né, em qualquer meio de comunicação, certo? Aí eu vou poder estar ajudando vocês com uma eficiência um pouquinho melhor. Perfeito? Então, por hoje é só. Eu espero vocês na próxima aula. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.